O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, continuando durante toda essa semana, Jesus que vai dando alguns direcionamentos aos seus discípulos hoje, no sábado, encerrando, não de forma diferente, mas concluindo, essas diretrizes que Jesus vem dando nessa nossa reflexão durante essa semana. Ele continua a instruir eles sobre a realidade da missão e o custo do discipulado. Ele começa afirmando que o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. E este ensinamento nos lembra que, como seguidores de Jesus, nós devemos esperar sempre enfrentar as mesmas dificuldades e perseguições que ele enfrentou. Se foi possível que atacassem o mestre, como o próprio Evangelho diz, chamaram o chefe de Beelzebu, o que não falarão de nós, Ou seja, se o Senhor, que é o Senhor, enfrentou tantas coisas, por que nós não deveríamos enfrentar? Viver a vida abaixo de sombra e água fresca? Não é isso que o Evangelho nos diz. E Jesus destaca a necessidade de coragem e confiança diante das adversidades que nos esperam. Ele nos diz para não temermos aqueles que matam o corpo, como os mártires não temeram e entregaram a sua vida pelo Evangelho, mas devemos temer o que mata a alma. Em vez disso, devemos ter medo daquele que pode nos levar para o inferno, ou melhor, daquilo que pode nos levar para o inferno, o nosso pecado, a nossa falta de arrependimento, a falta de conversão. Todas essas coisas nos levam a esse caminho da ausência de Deus. E essa passagem nos chama a focar no que é eterno e a confiar nessa providência de Deus que cuida de nós de maneira tão profunda e pessoal. Jesus usa até inclusive a imagem dos pardais para que nós tenhamos noção que o cuidado que o Senhor tem com a nossa vida não é um cuidado de rebanho, mas um cuidado específico. Ele conhece a nossa vida. Nada acontece em que o Senhor não esteja conosco, em que Ele não saiba. Até o cabelo de nossa cabeça está contado. É essa imagem poderosa que nos lembra do cuidado íntimo e constante de Deus todos os dias por cada um de nós. Se Deus cuida dos pardais, quanto mais cuidará de nós, seus filhos amados. Esta é a certeza que deve nos encorajar a viver essa confiança e sem medo, sabendo que estamos sempre nas mãos de Deus, e isso nos impulsiona a declararmos Ele diante dos homens. Ou seja, e é o que Ele diz, aquele que se declarar diante dos homens em meu favor, eu também me levantarei diante dele. É essa a nossa confiança, anunciar o Senhor na esperança de que um dia estaremos com Ele, na esperança de que estaremos face a face. É a nossa fé que precisa ser vista de maneira pública, vivida e refletida no nosso compromisso com o Senhor em todas as áreas da nossa vida
em todos os setores do nosso coração. Que na nossa vida diária nós somos convidados a refletir sobre como temos enfrentado o medo, a perseguição. Somos chamados a ser corajosos, a confiar na providência de Deus e a viver essa fé autêntica e visível. Que possamos, à luz desse evangelho que nos lembra o cuidado de Deus por cada um de nós, lembrando também que seguir a Jesus não nos deixa livre dos tormentos que isso pode gerar na nossa vida, renovar a nossa confiança nele, pedindo que o Espírito Santo nos fortaleça e nos guie para que possamos ser verdadeiras testemunhas fiéis e corajosas desse amor dele diante do mundo que muitas vezes se opõe ao Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.